série de mensagens, uma fé que funciona. Estamos no terceiro episódio desta série e hoje falamos, o tema desse episódio é o título desse episódio: A fé transforma. A fé transforma. Eu peço para você abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3. Jesus. Quando lá estiver, diga amém. Tiago, no capítulo 3, o verso 1 está escrito: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, mas meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Sobrando agudo aqui no meu retorno. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Glória a Deus. Podemos ir embora? Podemos ir embora? Meus irmãos, uma das maiores evidências de uma maturidade não é quanto tempo alguém frequenta a igreja. Quanto tempo você frequenta a igreja? Isso não quer dizer que você seja maduro. O quanto você conhece da Bíblia, o conhecimento bíblico também não necessariamente reflete maturidade. O que então, pastor, vai refletir a maturidade cristã na vida de alguém é o quanto Cristo transformou o seu caráter. Meu irmão, é possível você mudar de religião sem mudar o coração. É possível aprender uma linguagem gospel, um crentez, mas sem viver o evangelho. É possível, meu irmão, parecer espiritual aos olhos das pessoas e ainda assim ser governado pela natureza carnal, a velha natureza. Neste ponto, Tiago vem desmontando uma religiosidade superficial. No capítulo 1, ele mostrou que a fé verdadeira persevera nas provações e pratica a palavra. Quem está aqui, diga amém. No capítulo 2, ele mostrou que a fé verdadeira produz obras. Quem lembra-se disso, diga amém. Agora, meu irmão, ele entra numa área prática, extremamente prática. Ele pergunta, na prática, onde a sua fé aparece quando você fala? Onde a sua fé se revela quando os seus desejos são contrariados? Quer saber o nível de maturidade? Contraria o crente. Você vai ver o quanto ele é maduro. Como a sua fé se revela quando o seu orgulho é confrontado? Perceba, meu irmão, a progressão do texto. Tiago fala, sai da boca. Ele vai falar, sai da boca, entra no coração. E termina mostrando que realmente ocupa o trono da nossa vida. Aquilo que sai da boca ocupa o nosso coração. Vai revelar quem ocupa o trono da sua vida. Tudo começa no coração. A
A boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12, 34. As palavras revelam desejo. Os desejos revelam quem governa o coração. E quem governa o coração determina a maneira como tratamos Deus e as pessoas. É exatamente por isso que Tiago mostra que uma fé viva, que uma fé que funciona, produz transformação de dentro para fora. Quem está me acompanhando aqui, diga amém. A fé que funciona, meu irmão, é uma fé que transforma. E, em primeiro lugar, a fé que transforma, ela transforma porque a fé que funciona controla a língua. Tiago começa falando especialmente aos mestres. E mestres, não queira muitos de vós ser mestres. Irmão, quem ensina influencia vidas. E exatamente por isso que quem quer se colocar na posição de mestre, dele será ainda mais exigido. Quem está aqui? Você que é líder, você que já foi líder. Você que é pastor, você que já foi pastor. Você que é profeta, já foi profeta. Sei lá o que você está exercendo agora. Todo mundo pode fazer tudo. Você não. Você não. Porque o seu comportamento influencia vidas. E dependendo de como você se comporta, lhe será cobrado. Se você, como líder, relativiza questões do dia a dia, você abre espaço para os liderados ou quem olha para você como referência acreditar que o evangelho é bagunçado, que você pode fazer tudo, que tudo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tu, porém, todos podem. Tu, porém, ele deixa os mestres de lado por um tempo e ele amplia. Ele fala assim, agora eu vou falar para todo mundo. Já dei uma chamada nos mestres, parte do versículo ali, agora ele amplia para todos os cristãos. Para todos. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Aleluia. Ele não está falando sobre uma perfeição absoluta. Quem está me entendendo, diga amém. Aqui ele está falando que quem não tropeça no falar, eu poderia parafrasear e dizer, quem não tropeça no falar revela maturidade espiritual. Amém? Glória a Deus. Quem aprende a dominar a língua demonstra que Cristo está governando o seu interior. Então Tiago apresenta 3 ilustrações, 3 paralelos. Primeiro, freio do cavalo. Sim ou não? Um pequeno freio controla um animal enorme, forte como o cavalo. Quem já andou aqui? Quem já montou aqui um cavalo? Aqui? Coloca na boca. Tem a rédea. Você controla um animal forte daquele. O freio, meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer. O cavalo possui força, sim ou não? Mas o freio determina a sua direção. Exatamente assim são as palavras. Uma frase pode direcionar uma vida inteira. Uma palavra pode fortalecer um casamento, aleluia. Uma crítica pode destruir anos de confiança.
Uma conversa pode mudar o destino de uma pessoa. Meu irmão, nunca subestime o poder de uma palavra. Além do freio, ele usa também o paralelo do leme do navio. O leme, meu irmão, eu estava pesquisando, dependendo do modelo do navio. O leme pode ter o tamanho equivalente a 1% do tamanho do navio, a 4% do tamanho do navio. Aqueles navios de, como chama? Rebocadores, navios militares, chega até 4% do tamanho do navio. Navios, outros tipos de navios, outro tipo de barco, 1% do tamanho. 1% do tamanho total do navio. É o leme. Navios gigantescos. Irmão, gigantesco. Quem já foi no porto, lá no litoral brasileiro aí, já viu aí um navio cargueiro, aqueles container que some. Quem já foi em cruzeiro aqui? Alguém já passeou em cruzeiro aqui, irmão? Aleluia. Alguém já? Alguém? Já? Marca? Ainda não. Gigantesco, sim não, irmão? Gigantesco, né? Sei lá quantos andares para cima lá. Navio gigantesco, meu irmão, conduzido por um pequeno leme. Olha aqui para mim. Pequenas palavras produzem grandes consequências. Meu irmão, muitos dos maiores conflitos da história começaram com discursos. Famílias foram destruídas por palavras. Igrejas foram divididas por comentários. Amizades foram rompidas por causa da língua. Freio, leme do navio, fogo. Talvez seja a comparação mais forte que ele usa. Uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta inteira. Palavras têm exatamente esse poder, meu irmão. Uma mentira, uma fofoca, uma falsa acusação, uma ironia, uma humilhação pública. Tudo pode espalhar destruição rapidamente. Quem está me entendendo? Tiago chama a língua de mundo de iniquidade. Misericórdia. Ele não está dizendo que a língua é o problema. Ele está dizendo que a língua revela o problema. Porque a boca fala do que está cheio. O problema não está na boca. O problema está no coração. Por isso, meu irmão, por favor, entenda. Trocar palavras sem transformar o coração nunca resolverá definitivamente o problema. Nossa geração é uma geração que comenta tudo. Opinamos sobre tudo. Publicamos antes de ler, antes de pensar. Respondemos antes de ouvir. Como nós falamos na semana passada, meu irmão, a facilidade, o acesso à informação, a facilidade da comunicação aumentou em muito a nossa responsabilidade diante de Deus. Você está aqui comigo, meu irmão? Todo discípulo deveria perguntar assim, ó. Quer aprender uma pergunta que você tem que fazer, meu irmão? Amém? Amém? Glória a Deus. Faça essa pergunta. Minhas palavras curam ou elas ferem? As minhas palavras, elas aproximam ou afastam? As minhas palavras, os meus comentários, elas produzem paz ou divisão? As minhas palavras, os meus comentários, elas revelam Cristo
ou o meu ego? Porque quem foi transformado por Cristo, meu irmão, aprende que nem tudo o que pode ser dito deve ser dito. Marca aí o texto de Tiago na sua Bíblia e vem comigo em Provérbios 25, no versículo 11. Glória a Deus. Quem está lá, diga amém. Posso ler? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Vou ler de novo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tamanho valor que tem a palavra que é dita no momento certo. Diga assim, sabedoria. Diga mais forte, sabedoria. É exatamente esse outro aspecto da fé. A fé que funciona é uma fé que transforma. E essa fé que transforma, ela funciona. Sabe por que ela funciona? Porque ela produz sabedoria do alto. Isso está lá em Tiago, no capítulo 3, que nós já lemos. Eu não vou reler. A partir do verso 13 até o 18. Ele começa falando sobre os mestres, ele fala da língua. Agora, depois de falar sobre a língua, ele vai na fonte. Agora ele vai na fonte. O problema não é apenas falar. A questão que ele traz aqui é a sabedoria que governa a nossa maneira de viver. Meu irmão, no Antigo Testamento, sabedoria nunca foi conhecimento. Sabedoria no Antigo Testamento era viver segundo Deus. Viver segundo Deus. Então, Tiago traz exatamente isso. Quem entre vocês é sábio? Ele pergunta. Quem aqui é sábio? Ele mesmo responde. Mostre que você é sábio pela maneira que você vive. Aleluia. Sabedoria, portanto, meu irmão, não se prova com argumentos, se prova com comportamento. E ele deixa muito claro que existem dois tipos de sabedoria. A primeira é a sabedoria terrena, que ele chama de natural e demoníaca. Por quê? Por que ele chama a sabedoria terrena de natural e demoníaca? Porque esta sabedoria, ela possui características completamente opostas ao reino de Deus. A sabedoria terrena, que é natural e demoníaca, por quê? O fruto dessa sabedoria, meu irmão, é inveja, é ambição egoísta, é competição, é comparação, é vaidade, é busca por reconhecimento. Não há nada de Deus nisso. Quando a sabedoria, essa sabedoria terrena, domina uma congregação, começa a aparecer as disputas. Por que fulano é líder e eu não sou? Será que esse pastor não viu meu currículo? Acorda aí, irmão. Dorme não. Não está na hora de dormir ainda não. Misericórdia. 7 meses, está com sono? Acorda aí. Se piscar de novo, eu chamo pelo nome. Combinado? Então tá. Vocês sabem que eu chamo. Acorda aí. Meu irmão.
disputas. Por que ele é e eu não sou? Olha lá como que dança. Eu sei mais. Ah, não, olha lá como canta. Ah, não dou conta, não. Cantar desse jeito aí. Sabedoria natural e demoníaca. Quando esta sabedoria terrena, natural, demoníaca, toma conta de uma família, meu irmão, surgem lá as competições. A mulher quer ganhar do marido. Começa uma corrida para disputar, para saber quem tem razão. Quem tem razão? Aí a mulher olha para o marido: eu vou te vencer, miserável. E o marido fala assim: eu não posso ficar para trás dessa miserável. Eu que vou ganhar você. Aí começa uma disputa para saber quem que é pior. Sabedoria. Quando a sabedoria terrena domina o ministério, a glória deixa de ser de Cristo. Agora é do ungidão. Olha como eu prego. Olha como eu sei governar. Sabedoria terrena, natural, demoníaca. Mas há um contraponto. Glória a Deus, diga glória a Deus. A sabedoria do alto, diga sabedoria do alto. Para começar, essa sabedoria é pura. Diga glória a Deus. Irmão, cada característica da sabedoria do alto, você vai dar um glória a Deus, bem glória a Deus, amém? Não, assim não, irmão. É um amém, bem amém. Amém? Isso, você vai dar um glória a Deus a cada característica da sabedoria do alto que eu trouxer em nome de Jesus. Amém? A sabedoria do alto, primeiramente, ela é pura. A sabedoria do alto é pacífica. A sabedoria do alto é amável. A sabedoria do alto é tratável. A sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. A sabedoria que é do alto, ela carrega, ela é cheia de bons frutos. A sabedoria que vem do alto, meu irmão, ela é imparcial. A sabedoria que vem do alto, ela é sem hipocrisia. Diga glória a Deus. Então aplauda Jesus, porque vem dele. Pura, pacífica, amável, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia, meu irmão. Você não consegue ler, enxergar no texto nenhuma dessas características, meu irmão, descreve inteligência. Diga assim: a sabedoria do alto não tem nada a ver com inteligência. Você está me entendendo? Por quê, pastor? Todas as características da sabedoria que vem do alto, meu irmão, descreve caráter. Caráter. O reino de Deus, preste atenção nisso, meu irmão. O reino de Deus mede sabedoria pela semelhança com Cristo. Quanto mais parecido com Jesus alguém é, mais sábio ele se tornou. Glória a Deus. Tem uns que se julgam sábios, mas há muita informação. É experiente, já fez e aconteceu no ministério, sabe de tudo. Ensina todo mundo. Muita informação, pouco fruto. Mas já multipliquei a célula um monte de vezes. Não é sobre isso.
Mas de abrir 20 igrejas, não é sobre isso. Muito conhecimento, pouca humildade. A verdadeira sabedoria, ela sempre vai construir relacionamentos. A verdadeira sabedoria nunca alimenta divisões. A fé que funciona, meu irmão, é a fé que transforma. E essa fé, em terceiro lugar, ela vence os desejos da carne. Isso está lá em Tiago, no capítulo 4, dos versos 1 ao 10. Depois você lê novamente. Já lemos. Ele começa uma pergunta no versículo 1. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? A resposta, meu irmão, surpreende. As guerras, as contendas, elas não vêm das circunstâncias. As guerras e as contendas, elas não vêm das pessoas. As guerras e as contendas vêm dos desejos que guerreiam dentro de nós. Então não é aquela menina que é chata. Eu sei que tem problema. Quem está me entendendo? Não é aquele irmãozinho lá que é sei lá o quê. Essa guerra que você tem com ele, não é porque ele é alguma coisa. É porque o seu coração alimentou um desejo aí, que gerou essa guerra. Então fala, Deus, meu coração está aberto. E aí, diácono? Esse diácono, irmão. Diácono. Tem que arrumar uma gravata rosa para ele do acolhimento. Né, guerreirinho? Segura é uma benção, né? Vai servir na igreja daqui uns dias. A etiqueta dele está nas costas. Será por quê, né? Eu acho que ele gosta de música, irmão. Eu acho que ele vai ser ministro de louvor. Não é não? Ele gosta. Eu acho que vai ser baterista. Né, Benício? Ele tá rindo, né? Quer tocar bateria, Benício? Glória a Deus. De onde vêm as guerras? Dos desejos que guerreiam dentro de nós. Irmão, verso 1 do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Veja, as inimizades, aquelas briguinhas, panelinha. Não é porque o outro fez alguma coisa ou deixou de fazer. Olha aqui. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Não fala que milita na carne do outro. Fala, é na sua aí mesmo. Alguém está me entendendo? Essa palavra aqui, irmão, prazeres. De onde, senão dos prazeres? Na sua Bíblia está prazeres? Aí? Sim ou não? Os prazeres. Olha só, essa palavra prazeres, no original é a palavra hedonon. Exatamente, é a origem da palavra hedonismo. Prazer, hedonismo. Ou seja, viver para satisfazer os próprios desejos. Então Tiago está falando que os conflitos externos têm origem em batalhas internas. Porque quando o ego governa, qualquer frustração vira conflito. Ah, mas aquela igreja, ah, mas aquele pastor, ah, mas aquele líder, ah, mas aquele irmão, ah, mas nunca é o hedonista. É sempre alguém ou alguma coisa.
Mas as inimizades que você vive na igreja, se esse for o seu caso, todas elas tiveram origem no seu ego inflado. Então não é aquele irmãozinho que precisa converter. Irmão, se aquele irmãozinho é carnal e você está vendo que há carnalidade naquele irmãozinho, então seja espiritual. Como que um espiritual se comporta diante de um irmãozinho carnal? Briga com ele? Não. Abraça ele, ensina-o, perdoa-o, corrige em amor se for o caso. Não fique emburradinho, batendo o pé. Aquele irmão lá. A igreja é uma bênção, mas o seu ego não foi tratado. Por isso que a igreja deixou de ser uma bênção. E quando alguém tentou tratar, você espinhou. Você zangou com o seu líder, zangou com o pastor. Amém? Quando o ego governa, irmão. Não posso ser repreendido, não posso ser ensinado, porque eu sei de tudo, Qualquer frustração, qualquer coisinha vira uma crise, um conflito. Meu Deus do céu. Irmão, quando o coração exige ser servido, qualquer não produz ira. Sabia disso? O pastor é uma bênção até ele falar o primeiro não. Não é o caso da morada. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Sou um privilegiado. Quando os nossos desejos ocupam o lugar de Deus, irmão, nós passamos, presta atenção. Quando os nossos desejos, eles passam a ocupar o lugar de Deus, nós passamos a usar as pessoas para satisfazer nossas vontades. Vocês cobiçam, diz o texto, vocês lutam, guerreiam. Irmão, tudo nasce do coração não entregue, não quebrantado, não rendido. A resposta de Deus. A resposta de Deus. Ao invés de condenar, apenas condenar, Tiago apresenta esperança. Diga glória a Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Diga obrigado, Jesus. Meu irmão, a solução, portanto, não é a força de vontade, é rendição. Tiago apresenta vários imperativos no texto. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, aproxime-se de Deus, purifiquem as suas mãos, limpem o coração, humilhem-se perante o Senhor. Toda a transformação começa quando nós deixamos Deus ocupar novamente o trono do coração. Jesus, quebra meu orgulho e faz me olhar para a cruz. Tira a dureza do meu coração. Não é força de vontade, meu irmão. É rendição. A verdadeira vitória espiritual. Quantos querem vencer espiritualmente aqui? Irmão, não vai acontecer quando você estiver controlando as circunstâncias. Pelo contrário, acontece quando Cristo governa o seu desejo. Enquanto Cristo não governar os seus desejos, você não terá vitória. Faz uma campanha para você ter vitória. Sobe um monte para você ter vitória. Faz aquilo outro para você ter vitória. 7 passos para você ter vitória. Não tem nada disso na Bíblia. É humilhe-se, renda-se, converta, limpe, purifique.
Aí você vai ter vitória. Aleluia. Ah, lá tem um profeta que quando ora, ele revela, eu vou lá. Aí você fica arrepiado no culto. Não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é um coração rendido, humilde. Aleluia. Eu estou falando isso, meu irmão, porque já são 22 anos aconselhando pessoas. E 22 anos lidando com pessoas tentando vencer o pecado. Como? A partir da disciplina. Se eu fizer isso, tentando vencer o pecado a partir da disciplina, meu irmão. Tiago vai mostrar outro caminho. Olha aqui para mim, meu irmão. A raiz da santidade não é apenas esforço, é proximidade. Quanto mais perto de Deus, menor será o fascínio do pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Tem gente tentando vencer a inconstância. Eita Jesus. Inconstância. Um dia quer, outro não quer. Um dia está firme, outro não está. Um dia está apaixonado, outro dia não quer nem orar. Inconstante. 1 ano, 2 anos, 3, 10, 20, 30 anos. Inconstante. Tem gente tentando vencer a inconstância de diversas formas. Mas olha aqui para mim. Quem aqui quer deixar de ser inconstante? Você quer deixar de ser inconstante? Quer? Sinceramente, você quer? Então preste atenção no que eu vou te dizer. A inconstância revela um coração contaminado. Todo inconstante só o é porque o coração está contaminado. Ninguém te falou isso? Aconselharam você a acabar com a inconstância fazendo isso, fazendo aquilo outro, orando, jejuando, subindo um monte. Não. A inconstância, ela é fruto de um coração contaminado. Nunca para no ministério, nunca tá. Sempre vai e volta e oscila. E um dia quer, outro dia não quer. Inconstância, coração contaminado. Tem alguém aqui? Venha comigo no verso 8 do capítulo 4. Vamos reler esse versículo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Abra a Bíblia aí, irmão. Você está na igreja. Eu vou esperar todo mundo abrir a Bíblia. Você está num culto. Ao invés de abrir a boca, abre o seu coração. Eu vou esperar todo mundo abrir a Bíblia. Reverência à palavra. Não tem espectador. Somos adoradores. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Olha aí o inconstante. Limpai o coração. Irmão, esse verso, ele tem algumas palavrinhas que eu quero destacar aqui. Chegai-vos. É uma palavrinha engisate no grego. Ou seja, aproximar-se deliberadamente. É isso que significa. Eu gostei muito do significado dessa palavra. Não é acidentalmente, não é ocasionalmente. É aproximar-se deliberadamente. Chegai-vos a Deus. Ou seja, aproximem-se de Deus intencionalmente, deliberadamente. Só que interessante que isso está no imperativo. É uma ordem.
é uma decisão consciente de voltar-se para Deus. Aqui não está falando de você sentir Deus. Tomem a decisão de aproximar-se de Deus. No Antigo Testamento, meu irmão, aproximar-se de Deus era uma linguagem sacerdotal. Só se falava para aproximar-se de Deus ao sacerdote. E Tiago está falando para mim e para você: ei, vocês, assim como era dito para os sacerdotes, você que é cristão agora, aproxime-se de Deus deliberadamente. Aleluia. Antigamente só os sacerdotes podiam se aproximar de Deus, meu irmão. Agora Tiago está aplicando esse privilégio a todo cristão. Diga glória a Deus. E existe uma promessa atrás desta ordem: aproxime-se deliberadamente de Deus. A promessa: Ele se chegará a vós. Não significa, meu irmão, que Deus esteja distante e só agora Ele vai chegar perto. Não é isso. Quando ele diz Ele se chegará a vós, esse texto, o bojo, a carga desse texto é o seguinte: deliberadamente você se aproxima de Deus, então Ele vai restaurar a comunhão com quem se arrepende. Aleluia. Eu vibrei demais quando eu estava estudando isso, meu irmão. Porque eu vejo o movimento de Deus indo em direção àquele que tem um coração quebrantado. Fala: Senhor, hoje eu vim te buscar. Ele vem e abraça. Fala assim: então vamos estar junto. Tem alguém aqui comigo? Meu Deus. Em seguida ele diz: purificai as mãos. Katarisati. Ele está falando de uma purificação cerimonial. Lembra do Antigo Testamento? Os sacerdotes, eles lavavam as mãos quando eles iam entrar no santuário. Lá em Êxodo, capítulo 30, você vai ver isso aí. Os sacerdotes precisavam lavar as mãos antes de entrar no santuário. Então, para se aproximar de Deus, você tem que limpar suas mãos. Ele vai falar também, purificar as mãos, ele vai falar sobre limpar as mãos. Hagnizo, limpar. Ele está falando de purificar profundamente, de consagrar, de tornar santo. Aleluia. Purificai as mãos. Ele está falando das ações externas. Enquanto ele usa o coração, cárdia é a palavra. Representa o que? O centro da vontade, o centro dos desejos e das motivações. Ou seja, Deus, Ele não quer apenas uma mudança de comportamento, irmãos. Ele quer uma transformação no cárdia, no interior. Aleluia. Então ele vai falar dos dispsicoi, aqueles de dupla alma, de duplo ânimo, a pessoa de coração dividido, que uma hora está aqui, outra hora não está. Então ele está falando: para com essa duplicidade. Purifique seu coração. A inconstância, meu irmão, é sintoma de um coração que precisa ser purificado ainda. O coração que precisa ser purificado, Cristo ainda não está governando. É por isso que uma hora Ele quer as coisas do mundo e outra hora Ele quer as coisas de Deus, conforme a conveniência. Se bate o cansaço, Ele fala: não vou hoje não. Se bate a dorzinha: hoje eu não vou não. Cansado. Aí quando tá bom: hoje eu quero. E aí, qual que é a boa de hoje?
Aí outro dia não tá bom. Aí, opa. Misericórdia. O coração contaminado, um coração que Cristo não governa por inteiro. Deus não está procurando pessoas. Olha aqui para mim, meu irmão. Cristo, Ele não está procurando apenas pessoas que parem de pecar. Ele quer pessoas que voltem para perto dEle. A verdadeira fé, meu irmão. A fé que funciona. Vocês viram que eu estou com a camisa aqui, ó? Uma fé que funciona. Ganhei de presente hoje, ó. Meu bebezão que fez para mim, ó. Eu estava lá, dando, com que roupa que você vai? Eu falei, não sei. Ela entrou no quarto, pai, fiz para o senhor. Uma fé que funciona. Então, se você quiser encomenda, tá? Ana Vitória, agora, tá aceitando, sou empresário dela. Para membro da igreja é mais caro. Brincadeira. Personalizado, irmão. Feito à mão. Glória a Deus. Irmão, a verdadeira fé, a fé que funciona, ela produz um coração indiviso. Um coração que não se divide. A fé que funciona, ela produz uma vida santa, uma comunhão restaurada com Deus. Quem está aqui comigo? A fé que funciona, meu irmão, é uma fé que transforma. Por quê? Porque é uma fé que abandona o orgulho espiritual. Ali, a partir do verso 11 e 12 de Tiago 4. Ele trata a língua, ele fala da sabedoria, ele fala dos desejos do coração. Então, Tiago chega a um pecado extremamente sutil, vamos chamar assim. Qual, pastor? O orgulho espiritual. Diga misericórdia. Irmão, esse orgulho se manifesta quando alguém passa a olhar para o irmão de cima para baixo. Essa hora esse pecado brota. É alguém que olha de cima para baixo e se coloca como juiz do irmão. Tem alguém aqui? Nós vamos entender isso, irmão. Vamos entender algo que o Tiago não está ensinando. Diga assim, Tiago não está ensinando. Eu vou mostrar para você o que Tiago não está ensinando. Irmão, ele não está dizendo que devemos permanecer em silêncio diante do pecado do meu irmão. Não é isso. A Bíblia, guarde isso no seu coração, ela jamais incentiva a omissão. Pelo contrário, corrigir o irmão faz parte do amor cristão. Você vai dizer isso bem forte comigo para ver se você entendeu mesmo. Diga assim, corrigir o irmão faz parte do amor cristão. Gálatas, no capítulo 6, o verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou seja, se alguém for pego no pecado, lembra que eu falei? Vós que sois espirituais, quem é espiritual, irmão, não sai falando do irmão. Ah, aquele irmão lá. Não. O texto diz o seguinte, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de mansidão. Quando um crente espiritual vê um crente em pecado, o que ele faz? Fala mal do irmão. É isso? Não, ele corrige o irmão. Quando o irmão é pego em pecado, o irmão espiritual conta para o pastor. É isso que fala? Hã? Não, ele toma providência. Fala, vem aqui, meu irmão. Vem aqui, você vem aqui, vamos conversar. Aleluia. Você sabe o que diz Mateus no capítulo 18? Se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Entre ti e ele só.
Se ele te receber, amém, ganhou o irmão. Se não, chama a testemunha e vai lá no irmão de novo. Quem é que corrige? Quem é que disciplina? O irmão. Corrige o outro. Isso é amor. Olha aqui para mim, irmão. O amor confronta. Papai, o amor confronta. Fica passando pano pro seu filho aí. O amor confronta. Líder, vou deixar essa aí pro pastor. O pastor fala. Não, meu irmão, você é líder. Se você não quer confrontar, irmão, já fala comigo. Pastor, eu não quero confrontar ninguém. Pronto, entrega a sua posição de liderança. Porque liderar é confrontar, não tem jeito, irmão. Você vai ter que chamar o irmão. Senta aqui, irmão. Tá errado, irmão. Olha aqui, vamos aqui. Pá, pá. Quer que eu te ensine de novo? Vou te ensinar. Vai aqui. Mas não faz mais isso aqui. Pá, pá, pá. Ah, mas o irmão, o que ele vai pensar de mim? Ah, você quer ficar bem com o seu irmão e desobedecer a palavra. Tá bom. Você fica confortável, meu irmão, em desobedecer a palavra? O amor confronta. Irmão, quem ama não fecha os olhos para o pecado. Quem ama procura restaurar. Glória a Deus. Irmão, olha aqui para mim. A omissão nunca foi um sinal de amor. Então, pastor, o que Tiago está condenando? O que ele está falando para não julgar, tal? Irmão, o que ele está condenando é a atitude de quem corrige o outro porque se considera superior ao outro. O pecado do outro, não pode, o cara não pode pisar 1 milímetro fora. Ele, lá, miserável, pecador. E quando ele pisa fora, não foi minha intenção. Deus conhece meu coração. Para o outro, rigidez, justiça. Para mim, compreensão. Eu falo mal, mas não é nessa intenção. Eu contemporizo para o meu pecado, porque eu sou melhor que o irmão. Então o meu pecado tem justificativa. Eu falei mal, mas não queria. Eu pequei, mas eu não queria. Não, mas o irmão pisou meio centímetro para fora. Miserável, vai para o inferno. Onde já se viu um líder fazer isso? Justiça. É isso que Tiago está condenando. Aquele que não está atrás de restauração, ele está atrás de humilhação. Ele quer expor o outro e provar que ele é melhor que o outro. Meu irmão, não corrige, ele vai lá, ele não está corrigindo para ganhar o irmão, não. Ele está indo lá corrigir o irmão para provar que está certo. Ele não está confrontando o pecado do irmão porque ele ama a santidade, não. É porque ele quer mostrar para o outro que o outro é pecador miserável, para inflar o seu próprio ego. É por isso que Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 7, que 90% dos crentes entende errado, e muita gente, se não falar 100% do mundo, entende errado. Não julgueis. Não sei, nunca leu a Bíblia, mas sabe o versículo, né? O próprio Deus falou, não julgueis. Não é isso. Jesus, ele não proibiu o julgamento. Vamos lá. Mateus, eu falei o texto, Mateus 7. Vamos ver se é isso mesmo. Eu estou terminando, meu irmão. Mateus 7, verso 1. Mateus 7, 1 diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Aí, pastor, está escrito, eu não posso julgar ninguém. Tá, calma aí, meu irmão, vamos ler tudo. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita!
Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não está proibindo julgar. O que ele está falando é: tira primeiro a trave do teu olho, depois você ajuda o irmão a tirar o dele. Ou seja, meu irmão, olha aqui para mim, o problema não é corrigir. O problema é corrigir com hipocrisia. Pô, meu irmão, você tem que cuidar da sua esposa. Ele não cuida da esposa dele. Quem está me entendendo? Tem alguém aqui? Diga amém. A mulher dele está sofrida, coitada. E ele está pagando de pão. Você tem que cuidar da sua esposa, irmão. Onde já se viu? Tá, cuida da sua primeiro. Essa criança mal educada. Onde já se viu? Quem que é o pai dessa criança aqui, mal educada? O filho dele está quebrando tudo. Quem está aqui? O que Jesus está falando é: cuida do seu primeiro. E depois que você tiver cuidado do seu, você vê o outro aprontando, você fala assim: ô meu filho amado, não faz isso. Quem está aqui? Ah, eu acho que você está entendendo. Diga amém se você está entendendo. Glória a Deus. Trata o meu coração, Senhor. Olha aqui, meu irmão. É isso que Ele quer fazer contigo essa noite. Tratar o teu coração primeiro. Depois te usar para ajudar o seu irmão. Como você está sentado aí, fecha os seus olhos, meu irmão. Você vai fazer essa oração. Você vai assim: Senhor, trata o meu coração primeiro, para depois eu poder ajudar meu irmão. Evangelho de João, no capítulo 7, eu vou ler para você para nós ganharmos tempo. No verso 24. Não julgueis. Ah, mais um texto, pastor, que falou que nós não podemos julgar. Vamos ler o texto todo? Não julgueis segundo a aparência. E sim, ou seja, julgueis pela reta justiça. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Jesus ele não está eliminando a questão do julgar. O que ele está falando é: tenha discernimento. O que ele está falando é: não julgue superficialmente, não julgue de forma precipitada, não julgue baseado nas aparências. O discípulo de Jesus, meu irmão, deve discernir o erro, mas deve fazê-lo segundo a verdade. Quem está aqui comigo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como, pastor? Com justiça, com misericórdia, com amor. O problema não é julgar. O problema é julgar como homem. Quando Deus nos chama para discernir as situações como Cristo discernia. Tem alguém aqui, meu irmão? Tiago denuncia exatamente isso. Quem fala mal do irmão ou julga o seu irmão, ele está falando mal da lei. E quando alguém se coloca acima do seu irmão, ele deixa de agir como servo da palavra e passa a agir como se fosse dono da palavra. Então, quando alguém condena uma pessoa de forma arrogante, ó, aquele líder lá, ó, aquele diácono lá, ó, aquele pastor lá, de forma arrogante, meu irmão, ele está assumindo uma função que pertence somente a Deus. E Tiago vai falar: existe apenas um legislador e juiz, Deus. Somente Deus conhece completamente o coração de alguém.
Somente Deus vê as motivações do coração de alguém. Somente Deus julga com perfeita justiça. Quem está me entendendo, diga amém. Nós conseguimos discernir atitudes. Quem está aqui? Podemos e devemos confrontar pecado. É nossa obrigação. Pecado que foi claramente revelado nas Escrituras. Eu chego, meu irmão, olha o que está escrito. Você não está vivendo isso aqui, meu irmão. O que está errado? O que está acontecendo? Vamos corrigir isso? Está precisando de ajuda? Mas não vai viver mais assim não. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Então cuidado com o seu coração, porque Deus conhece, né? Eu não tenho, você não tem, ninguém tem, meu irmão, como julgar a intenção. Eu não tenho, você não tem, como determinar o destino eterno das pessoas. Ah, vai para o inferno, miserável. Não podemos. É, profeta. Irmão, eu não posso agir como se eu conhecesse completamente o coração de alguém. Eu vejo as atitudes, o fruto, o pecado na vida da pessoa. É isso que eu ajudo ele a corrigir. Quem está me entendendo? Existe uma diferença enorme, gigantesca, entre corrigir o irmão e condenar o irmão. Porque, olha só, vamos lá. Quem corrige, ele diz mais ou menos o seguinte: irmão, eu estou indo até você porque eu amo a sua vida e eu quero ver você restaurado. Amém? Agora vamos ver a fala de quem julga. A fala de quem julga é mais ou menos assim: ô miserável pecador, eu estou melhor do que você, então... Meu irmão, quem corrige estende a mão. Quem julga aponta o dedo. Quem corrige chora pelo pecado do outro. Quem julga sente prazer em expor o pecado do outro. O orgulho espiritual, irmão, sempre nos faz comparar nossa justiça com a fraqueza do outro. O Evangelho, ele faz exatamente o contrário. O Evangelho nos leva a comparar a nossa vida com a santidade de Cristo. Como é que você vai saber se você está bem, meu irmão? Você pega a sua vida e olha para Jesus. Aí você compara com Jesus. Você não compara com o pastor. Você compara com Jesus. Tem alguém aqui ainda? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber, meu irmão, que, cara, nós precisamos demais da graça dele. Por isso que a correção bíblica, meu irmão, nunca nasce da superioridade, nasce da humildade. Amém? O cristão maduro, ele não ignora o pecado. Eu vou dizer de novo. O cristão maduro não ignora o pecado. O cristão maduro, ele não condena o pecador. Ele confronta o pecado com a verdade e restaura o pecador com amor. Essa é a diferença entre o espírito do fariseu e o espírito de Cristo. Tiago, ele costura todo esse ensino, mostrando um único problema, meu irmão. O coração ainda quer permanecer no controle. É por isso que a língua fere. É por isso que os desejos dominam. É por isso que o orgulho acusa.
Mas quando Cristo reina de verdade, meu irmão, tudo começa a mudar. A boca muda. A maneira de pensar muda. Os relacionamentos, eles mudam. As prioridades mudam. Meu irmão, quando Cristo governa, a prioridade é o reino. Não é a final da Copa. Não é o Flamengo. Não é. Não é o passeio no shopping. Quando Cristo governa, as prioridades mudam. Aleluia. A transformação do Evangelho nunca será apenas exterior. Agora eu aprendi a falar glória a Deus, aleluia. Agora eu uso uma roupa. Agora eu ando com a Bíblia. Meu irmão, não é isso. A transformação nunca é apenas exterior. Irmão, você sabia que eu tenho orado? Eu sempre orei, mas ultimamente eu tenho orado mais. Fala, Senhor, atrai as pessoas para o culto nosso, por exemplo. Atraia elas. Atraia a prostituta. Atraia o travesti. Para ele chegar no meio do culto lá, com aquela roupa. Pega ele, Senhor, pega ela. Converta o coração dele, conversa o coração dela no meio do culto lá. Para mostrar para esse povo o que é transformação genuína. E ele ou ela continuarão frequentando os cultos de mini saia. Ele com cabelão ainda. Para mostrar para a igreja que a mudança começa por dentro. Depois alcança o guarda-roupa. Eu tenho orado por experiências assim nesse lugar, irmão. Para que ele sente do seu lado. E você seja tomado por uma compaixão. E abrace, chore, ministre. Exerça a função de um cristão. O Evangelho é poder de Deus. E essa transformação que Ele promove alcança as áreas mais profundas da alma. O cristianismo não é, nunca foi e nunca será um curso de boas maneiras. Não é isso. O cristianismo é uma nova vida produzida pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você fique em pé. Esse apelo é para todos que aqui estão. Então, antes de você ouvir o apelo, por favor, olha aqui para mim. Antes de você ouvir o apelo, se coloque diante de Deus em posição de humildade. E fale assim: Senhor, se for comigo, que seja hoje.
o dia da minha transformação genuína. Se Ele trouxe essa palavra hoje, meu irmão, é porque é para todos que aqui estão. Feche seus olhos, como você está. Faça essa oração. Fala: Senhor, eu não sei nem qual é o apelo, mas se for comigo, arranca de mim tudo que precisa hoje. Meu irmão, se você tiver coragem, ore assim, fala assim: Senhor, eu largo mão da minha reputação agora, de líder, de pastor, de missionário. Minha reputação eu jogo fora agora, Senhor, para ser tocado profundamente pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Com os olhos fechados, como você está, mas com os ouvidos bastante atentos, ouça, meu irmão. Talvez você tenha tentado controlar a sua língua apenas fazendo promessas, e já são anos e você não consegue mudar isso. Talvez você tenha lutado contra desejos pecaminosos, usando apenas a força da vontade. Talvez você tenha tentado parecer espiritual enquanto o orgulho ainda governa o seu coração. Eu falo com você que há anos você tem tentado, se esforçado em ser mais constante, mas você nunca sondou o seu coração. E você, por este motivo, não entende o motivo de tanta desmotivação no meio da caminhada. Tiago está mostrando que o problema não é apenas o comportamento. Agora eu vou entrar para o ministério, isso vai mudar. Não é. Eu preciso de um discipulador para me motivar a ser constante. Não é isso que você precisa. Você precisa sondar o seu coração, confessar pecado, purificar o seu coração. O problema não é comportamental. O problema é quem está no trono do teu coração. Somente Jesus pode transformar aquilo que você não consegue mudar sozinho. Jesus na cruz, Ele não veio apenas perdoar pecados, Ele veio libertar pecadores. Pela sua morte e ressurreição, Ele oferece um novo coração, uma nova natureza, e o poder do Espírito Santo para viver uma vida de fato transformada. Ouça, hoje Cristo não quer apenas melhorar o seu discurso, Ele quer governar o seu coração definitivamente. A pergunta que encerra essa mensagem não é se você conhece a Bíblia, não é se você frequenta a igreja com assiduidade, não é se você tem uma aparência de piedade. A pergunta é: o senhorio de Cristo já alcançou o seu coração e transformou, ou apenas fez você ter um discurso diferente? Se você hoje reconhece que ainda vive governado pelo ego, se você hoje ainda reconhece que vive governado pelos desejos, se você ainda hoje reconhece que vive governado pelo orgulho, este é o momento de se render ao Senhor. Humilhe-se diante dEle, receba a sua graça. Permita que aquele que transforma corações transforme também suas palavras, seus relacionamentos, toda a sua vida, meu irmão. Essa é a fé que funciona, é a fé que transforma. E se é com você que o Senhor está falando, saia do seu lugar e vem aqui à frente e vamos orar.